Tatsuya era uma criança feia, pobre e negligenciada que foi intimidada por sua mãe desde jovem por ser um mágico defeituoso, e ela tentou inúmeras vezes eliminá-lo antes de ele nascer. Seu abuso continuava ficando mais mortal a cada dia, mas em seu 4º aniversário, sua mãe o forçou a passar por uma cirurgia ilegal proibida e liberou sua habilidade mental quebrada para fritar seu cérebro. No entanto, o procedimento falhou, mas ela apagou todas as suas emoções e desejos. E não importava o quanto ele chorasse ou gritasse por ajuda, eles continuavam testando-o como se fosse um rato sem valor e o usavam apenas como guarda-costas da irmã. Desde aquele dia, no entanto, Tatsuya desenvolveu secretamente a maior magia destrutiva conhecida pela humanidade, e ganhou a habilidade de reviver os outros dos mortos, mas manteve isso escondido da família. Mesmo nos aviões, sua mãe e irmã viajavam na primeira classe e comiam a melhor comida, enquanto ele tinha que sentar sozinho entre estranhos e passar o dia todo com fome. Quando Miyuki o viu esperando com suas malas, ficou enojada pelo fato de ele ser seu parente de sangue, mas sua mãe disse para ela não se incomodar com isso, porque ele não é nada mais do que seu servo. Mesmo o olhar na direção dela a fazia querer vomitar, e ela desejava que ele morresse um dia. Quando chegaram à sua vila, a empregada Hanami os recebeu, mas ao ver o tempo bom, Miyuki pediu à mãe para dar um passeio lá fora. No entanto, sua mãe disse para levar o servo deles junto, mas Miyuki ficou revoltada com a ideia de estar perto dele. Enquanto aproveitava o sol, tudo em que conseguia pensar era em como aquela pessoa era inútil e nem conseguia chamá-lo de irmão. Afinal, ele não tem poderes mágicos. Mas enquanto continuava andando, Tatsuya tentou puxá-la antes de esbarrar em alguém, mas o homem negro grande a empurrou de volta intencionalmente. Os 3 soldados opressivos ameaçaram machucá-la, mas Tatsuya interveio para proteger sua irmã e disse-lhes para tirarem suas caras feias da frente dele. No entanto, após ouvir o desrespeito dele, o homem lançou um golpe infundido com magia em sua direção, mas Tatsuya bloqueou com facilidade, chocando Miyuki. Quando o homem assumiu uma postura de luta, Tatsuya disse a ele que estava arriscando sua vida, mas depois que o soldado fingiu seus primeiros golpes, Tatsuya evitou o ataque e o socou no estômago, forçando-o a ajoelhar-se. Ambos os capangas do soldado ficaram chocados, mas Tatsuya pegou a mão da irmã e saiu. Enquanto continuavam andando, ela nunca imaginou que seu irmão seria tão poderoso, e pela primeira vez sentiu um tipo diferente de emoção por ele. Dentro da mansão, Miyuki disse a Hanami que seu irmão a protegeu, mas Tatsuya disse que estava apenas obedecendo suas ordens, chocando Hanami. No entanto, sua mãe ficou contente por ele saber seu lugar insignificante, e depois que ele saiu, Miyuki começou a chorar, perguntando-se por que ele tinha que ser seu servo. Quando terminou de tomar banho, Hanami disse a ela que sua mãe estava se sentindo mal por causa de sua doença mortal, então ela teria que tomar seu lugar na festa real para representar a família. Junto com ela, levaria Tatsuya, e depois de entrar na limusine, Hanami não pôde deixar de se sentir de coração partido, porque enquanto ela era apenas um robô de inteligência artificial, Tatsuya era um humano de verdade, então desejava que aqueles 2 irmãos fossem próximos um dia. Quando chegaram à festa, o tio dela a cumprimentou e começou a apresentá-la ao resto da família, enquanto ignorava completamente a existência de Tatsuya. Seus 2 primos, Ayako e Fumiya, estavam animados para vê-la, mas se perguntaram se Tatsuya tinha vindo com ela. Assim que o viram, correram para falar com ele, mas enquanto Miyuki os observava de longe, o pai deles achou que foram desrespeitosos por ignorarem o verdadeiro herdeiro da família Yotsuba. No entanto, ela percebeu seu irmão sorrindo pela primeira vez na vida, e sentiu ciúmes por ele nunca ter sorrido para ela daquela forma. Mas toda a família Yotsuba, o clã de magos mais forte do Japão, o via como nada mais do que um instrumento. Então ela sabia que tinha que tratá-lo da mesma forma, como um camponês sem valor, e nunca nutrir qualquer amor por ele. Mas naquele momento, ela o viu sorrir mais uma vez e sentiu uma dor no coração. Algumas semanas depois, enquanto Hanami tirava fotos, ela notou o olhar triste no rosto de Tatsuya e pediu a Miyuki para tirar uma foto com o irmão. No entanto, Tatsuya precisava de permissão de sua mãe, então, depois que ela concordou, os 2 se sentaram para tirar uma foto juntos. Mas em vez de permanecer sombria para a foto, Miyuki sorriu no último segundo. Nesse momento, no entanto, o barco deles começou a acelerar e o capitão os alertou que um submarino estava os perseguindo. Quando o navio lançou mísseis em sua direção, Tatsuya desacelerou o fluxo do tempo e levantou a mão para ativar suas habilidades e neutralizar os mísseis, quebrando-os em pedaços. Sua irmã se perguntou como ele conseguia usar magia sem um dispositivo CAD, e se perguntou quem ele realmente era, pois ela nunca soube nada sobre seu próprio irmão. Mais tarde naquela noite, o comandante feio e repugnante da marinha, que não tinha orçamento gasto em seus olhos de anime, começou a investigar por que os torpedos foram disparados contra eles. No entanto, nenhum deles sabia o motivo, e Mia disse a ele para parar de perder tempo. Fora da casa, o grande homem negro viu Tatsuya mais uma vez, e quando o líder reconheceu que ele foi quem o derrubou, ele forçou seu subordinado a se desculpar por sua falta de respeito. Tatsuya aceitou o pedido de desculpas, e os soldados se afastaram.
Mas antes de o líder partir, ele convidou Tatsuya para ir à base e treinar com eles e foi embora dirigindo. No dia seguinte, Mia teve suas armas de distração em massa expostas e Hanami disse a ela que foi convidada para um baile. Por causa disso, ela chamou Tatsuya para se levantar e disse que ele deveria aceitar a oferta do capitão para treinar enquanto ela não está em casa. No entanto, Miyuki queria poder ir com seu irmão e alegou que só queria avaliar suas habilidades de combate caso estivessem em perigo. Vendo seu ponto de vista, a mãe deles concordou, mas ordenou que Tatsuya chamasse sua irmã pelo nome em público em vez de Alteza para evitar que os outros descobrissem sobre o tratamento deles com ele. Depois de caminhar por horas na chuva, os dois chegaram à base naval e todos os soldados estavam treinando juntos. Eventualmente, os soldados começaram a lutar entre si sem usar magia, e o capitão perguntou a ele se queria tentar. Olhando para sua irmã, Tatsuya aceitou a oferta, então o comandante designou Shiba para lutar contra ele, dizendo que Shiba era o campeão nacional de boxe na faculdade. Enquanto assumiam suas posições, Shiba disse para ele pegar leve, mas assim que a luta começou, Shiba avançou e tentou acertar seus golpes, mas Tatsuya desferiu um único golpe em seu peito, derrubando-o de joelhos. O comandante chamou Haruto para lutar contra Tatsuya, dizendo para ele dar tudo de si. Em sua postura, Haruto lançou-se para chutar Tatsuya, mas ele conseguiu desviar de cada um de seus chutes com facilidade. No entanto, um dos soldados ficou ainda mais chocado ao ver como Tatsuya estava lutando como se tivesse experiência em combates mortais, pois a cada desvio ele aumentava a distância para impedir que seu oponente usasse uma arma oculta. Depois de desviar do resto dos ataques, Tatsuya tentou contra-atacar, mas ambos os seus golpes foram bloqueados e quando Haruto tentou terminar a luta, Tatsuya agarrou seu braço e o jogou no chão, encerrando a partida. Sua irmã ficou surpresa com o quão poderoso ele era, mas o grande homem negro se ofereceu para ser a luta final de Tatsuya, afirmando que não tinha a intenção de lutar por vingança. O comandante ainda perguntou a Tatsuya se ele estava confortável com a batalha, e quando Tatsuya concordou, Miyuki ficou preocupada com o irmão, mas ele disse a ela que ficaria bem. Depois de caminhar para o lado dele, ambos assumiram suas posturas e o soldado imediatamente aumentou sua velocidade com sua magia, mas Tatsuya saltou para longe. Miyuki achou injusto ele usar magia, mas Tatsuya chamou o nome de Miyuki, dizendo a ela que precisa estar preparado para lutar contra magos no mundo real. Enquanto ele continuava a desviar dos ataques, Miyuki se perguntou se ele realmente usou seu nome pela primeira vez, e Tatsuya começou a usar seus poderes enquanto o soldado corria em sua direção. Em um instante, Tatsuya ativou seu Grand Demolition para neutralizar o movimento do soldado e o imobilizou. Quando a luta terminou, o soldado admitiu a derrota como um bom esportista e decidiu se apresentar novamente. Ele disse a Tatsuya que faz parte da Força Aérea Nacional e que seu nome é Danny Bonner, porque ele tem um grande pênis negro. Tatsuya se apresenta de volta, e Danny o abraça, dizendo que ele pode ligar caso esteja entediado. 3 dias depois, Miyuki se perguntou como seu irmão conseguia passar o dia inteiro assistindo anime como um perdedor sem valor, em vez de ir pra fora um pouco. Sim, ela também está falando de vocês que estão assistindo o vídeo agora. Mais tarde naquela tarde, os canhões de Mia foram armados mais uma vez. Mas enquanto tomavam chá, o alarme de emergência começou a soar e a Força de Defesa Nacional anunciou que seu navio de defesa foi afundado pelas forças inimigas. Por causa disso, todos precisam evacuar a ilha e Tatsuya entrou na sala para escoltá-los até o abrigo da ilha. No entanto, o telefone começou a tocar e a pessoa que ligava era Maya, a irmã gêmea de Mia, que avisou Mia para liberar os poderes de Tatsuya. Maya continuou dizendo que seria capaz de desativar o limitador dele sem nem levantar um dedo, então Mia concordou e desligou o telefone. Alguns minutos depois, o tanque do exército começou a levá-los em direção ao abrigo, e quando chegaram, Danny seria o guarda-costas pessoal deles, junto com seus outros capangas, e os fez esperar dentro de uma sala enquanto o abrigo estava sendo preparado. Junto com eles estavam algumas outras famílias, mas Hanami percebeu que algo estava errado, pois os abrigos deveriam sempre estar preparados para emergências. Ao mesmo tempo, Tatsuya tentou acalmar Miyuki, dizendo que sempre a apoiaria. Ouvir seu irmão dizer seu nome a fez se perguntar o que ele queria dizer com apoiá-la, mas então, Tatsuya se levantou sentindo as vibrações dos tiros, e à distância, o som atrasado finalmente chegou. Quando Hanami se perguntou de onde eles estavam vindo, ele se ajoelhou para analisar o prédio e percebeu que havia um inibidor de magia colocado nesta sala para restringir suas habilidades. Mia disse-lhe para investigar o que estava acontecendo lá fora, e seus olhos brilharam enquanto ela ativava sua habilidade nele, removendo seu limitador para liberar seus poderes. Quando ele correu para fora, viu os guardas atirando uns contra os outros, e dentro do hotel, os guardas armados estavam prontos para levá-los ao abrigo, mas Mia disse para levarem os outros primeiro enquanto esperavam por Tatsuya. No entanto, ela revelou a Hanami que não se importava com Tatsuya,
mas que estava fazendo isso porque não podia confiar nos soldados. Nesse instante, Danny correu para dentro, mas seus camaradas começaram a atirar em sua direção. Enquanto estavam distraídos, Hanami tentou lançar uma barreira protetora, mas um dos soldados destruiu seu campo de força junto com sua habilidade de lançar magia. Danny começou a gritar com seu camarada para que recuperasse o juízo, mas seu amigo disse que ele é um mago tratado como um rei por causa de seus poderes, então nunca entenderia a luta deles. Sem sua arma, Danny tentou lembrá-los de que era amigo deles, mas assim que se distraíram, Miyuki lançou sua magia de congelamento, eliminando um deles. O soldado ficou furioso com a morte de seu camarada, e começou a atirar nela junto com o resto de sua família. Mas assim que ela foi morta, um buraco foi aberto na parede e um soldado foi instantaneamente eliminado. Quando Tatsuya pousou, ele começou a eliminar o resto dos soldados e correu em direção à sua irmã. Enquanto tentava salvá-la, ele colocou o braço sobre o peito dela e começou a liberar sua habilidade suprema, implorando para que sua irmã voltasse. Dentro de sua consciência, Miyuki percebeu que realmente iria morrer, mas a voz de Tatsuya continuava tentando alcançar sua consciência. No entanto, ela se perguntou por que ele tentaria salvá-la quando tudo o que ela fez foi negligenciá-lo, e desejou ter pelo menos se desculpado com ele antes de partir. Sua última gota de força se esgotou, e ao falecer, um círculo mágico começou a envolvê-la, e suas feridas começaram a cicatrizar. Ao se levantar, ela se perguntou se seu irmão poderia realmente usar magia, e pensou que seu irmão tinha o poder mais maravilhoso deste mundo. Seus olhos se abriram para o rosto de Tatsuya, e quando ele a abraçou pela primeira vez na vida, ela o abraçou de volta. Quando se levantou, viu que sua mãe havia falecido, então Tatsuya sacou sua arma e a apontou para sua mãe, curando suas feridas com seus poderes e trazendo-a de volta à vida. Ao mesmo tempo, ele começou a reparar as feridas de Hanami, mas ela ficou chocada, já que nenhuma magia de cura neste mundo deveria trazê-los de volta da morte. 30 minutos depois, o líder do exército pediu desculpas por seus soldados terem se tornado insurgentes, mas disse que havia uma grande frota de navios navegando em direção a eles, e que 80% da força de defesa havia sido completamente destruída. Tatsuya entendeu a situação, então pediu que levassem sua família para um lugar seguro e lhe dessem um traje blindado e equipamento militar. Mas quando o líder perguntou por que ele queria isso, Tatsuya disse que eles mataram sua irmã, então ele queimaria todos até as cinzas. O líder concordou apenas se Tatsuya poupasse aqueles que se rendessem, mas Tatsuya disse que eles nem teriam tempo de se render. Enquanto se afastava, Miyuki correu até seu irmão e implorou para ele não partir e arriscar sua vida. No entanto, Tatsuya disse a ela que é isso que ele quer, porque jurou eliminar qualquer um que machuque sua irmã e não ficará satisfeito até alcançar seu objetivo. Afinal, a única coisa que ele pode considerar querida para ele é sua irmãzinha. Mas quando ela se perguntou o que ele quis dizer com essas palavras, ele percebeu que acidentalmente revelou seu segredo, mas disse que era hora dela finalmente saber a verdade. Antes de partir, ele disse a ela que, neste mundo, ela é a única coisa que ele pode considerar querida para ele, e ele queimará o planeta inteiro se for isso que for preciso para protegê-la. Depois de se afastarem, os helicópteros do exército decolaram, e quando a frota inimiga chegou ao solo, começaram a correr em direção à ilha. Mas quando dispararam contra Tatsuya, ele começou a disparar sua arma para vaporizar as balas e deletá-las da existência. Com suas habilidades de cura, ele reviveu os camaradas caídos da morte. Mas ao observarem suas ações, Miyuki pediu à mãe que lhe contasse a verdade sobre seu irmão. Então, sua mãe prometeu revelar o segredo de Tatsuya. Mas antes disso, ela ordenou que parasse de chamar o inútil e fracassado de irmão. No entanto, Miyuki disse que Tatsuya havia salvado sua vida com sua habilidade, mas sua mãe disse que isso era a única coisa para a qual ele servia. Afinal, ele nasceu um mago defeituoso e inútil. Porque neste mundo, magia tem a habilidade de modificar e materializar objetos usando seus dados, mas Tatsuya só pode destruir informações e reconstituí-las sem nunca mudá-las. Nascido sem nenhuma magia, até mesmo sua habilidade de regeneração não era considerada magia. Então sua irmã se perguntou se suas habilidades eram um milagre. A mãe dela continuou explicando que ninguém pode permanecer um Yotsuba a menos que consiga usar magia. Então, há 7 anos, ela conduziu o plano do mago artificial, uma cirurgia proibida na qual ela implanta sua área de cálculo mágico no cérebro dele. Mas por causa desse procedimento que altera a mente, Tatsuya perdeu todos os seus impulsos. Sua intensa raiva, profunda tristeza, ódio, desejo sexual e até amor cego, nenhum desses impulsos permaneceu, exceto por um único em troca de sua habilidade de usar magia. Mesmo assim, sua magia era basicamente inútil, e ele passou por um treinamento horrível todos os dias para se tornar útil como guardião. Naquele momento, Miyuki percebeu que sua mãe também perdeu suas emoções naquela cirurgia, mas sua mãe revelou a única emoção que Tatsuya não perdeu. Quando Miyuki começou a chorar ao perceber a verdade, sua mãe continuou dizendo que a única emoção que ele manteve foi o amor por sua irmã. Toda a sua vida, ele a dedicou para melhorar a vida de sua irmã e mal reconhecia sua mãe como uma verdadeira mãe.
Depois de saber a verdade, ela se perguntou se algum dia poderia retribuir a ele por quão horrivelmente o tratou. Enquanto isso, no campo, os 6 navios restantes começaram a se aproximar da ilha, e enquanto Tatsuya preparava sua arma, ele materializou um cano enorme. Dentro da base, Hanami perguntou se poderia sair para ajudar Tatsuya, mas Mia não se importou de qualquer maneira, porque Tatsuya estava finalmente prestes a liberar sua segunda habilidade suprema. Antes de lançar seu fogo, Tatsuya disse aos seus camaradas para saírem antes de serem destruídos pelo inimigo, pois não havia tempo para encontrar outro ponto de disparo. No entanto, os soldados estavam determinados a apoiá-lo até o fim, então Tatsuya começou a apontar seu canhão para baixo e disparar seus tiros. Ao mesmo tempo, os mísseis do inimigo estavam caindo em direção a eles, então os soldados ativaram sua magia de barreira para bloquear as explosões. Com o tempo que ganharam, Tatsuya começou a calcular a trajetória das balas que disparou antes para se preparar para seu golpe final, mas toda a frota lançou todos os seus mísseis em sua direção. Nesse momento, Hanami começou a acelerar em direção a eles em uma motocicleta, e chegou no último instante para bloquear as explosões que os matariam. Os soldados se perguntavam por quanto tempo ela conseguiria aguentar, mas antes que ela ficasse sem energia, Tatsuya havia terminado de calcular a trajetória e disparou a última bala. Após toda a frota ter sido destruída, Hanami caiu no chão, mas um tsunami estava prestes a acabar com eles devido à explosão, então eles conseguiram escapar por pouco. Quando eles escaparam, no entanto, Hanami disse a ele que tinha chegado ao fim de sua vida, e contou que sua missão de vida inteira como uma IA era proteger a família dele, então finalmente tinha cumprido seu dever hoje. Quando Tatsuya estava prestes a estender sua vida, ela rejeitou sua oferta, dizendo que nunca teve liberdade para escolher nada em sua vida, mas que esta era a única vez que poderia escolher onde morrer. Porque agora ela finalmente pode morrer como um ser humano em vez de um instrumento feito pelo homem, e implorou para que ele permitisse que ela realizasse seu desejo. Naquele momento, ela fechou os olhos e nunca mais os abriu. 3 anos após o incidente de Akiwana, Tatsuya decidiu continuar seus estudos e se matriculou na primeira escola de magia. Enquanto Tatsuya caminhava pela escola, ele encontrou uma veterana do primeiro curso que se apresentou como Mayumi. Ela disse que era a presidente do conselho estudantil e perguntou se ele precisava de ajuda para se orientar. Tatsuya notou o dispositivo CAD dela e pensou que ela não era uma presidente comum, então ele se apresentou, mas disse que não precisava de ajuda. Quando a cerimônia de entrada começou, Tatsuya notou que os Blooms, que eram classificados como os melhores alunos, estavam sentados na frente, mas os Weeds, considerados os piores, estavam sentados atrás. Sem pensar muito, ele já sabia seu lugar, e logo uma jovem de óculos pediu para se sentar ao seu lado. Ela se apresentou como Mazuki, e sua amiga disse que seu nome era Erika, mas Tatsuya se perguntou por que ela parecia pior do que um carro desleixado e inútil. Quando a presidente concluiu seu discurso, Miyuki chegou para apresentar o seu, mas Tatsuya achou que ela estava falando besteira e mal podia esperar para sair dali. Naquela noite, quando Miyuki tentou fazer café para Tatsuya, ela percebeu que ninguém sequer o parabenizou por sua admissão na escola. O pensamento a deixou com raiva, e ela começou a congelar a cozinha, mas ele a parou a tempo e conseguiu acalmá-la. Já era ruim o suficiente que ninguém quisesse que ele se matriculasse em primeiro lugar, então ele não podia esperar nada da família deles. Na manhã seguinte, eles começaram a correr pela estrada até o local de treinamento, e quando Tatsuya chegou, um homem tentou atacá-lo, mas ele o afastou com um golpe e chutou outro, pulando, desviando e golpeando as armas deles. Ao mesmo tempo, o sensei apareceu diante de Miyuki, perguntando por que seu rosto inútil estava no dojo dele. Antes que ela pudesse responder, sua mente pervertida entrou em ação, e ele disse que iria mostrar a ela como brincar com sua espada. Nesse momento, ele bloqueou um ataque repentino, e Tatsuya disse para ele parar de ser um nojento e feio. O sensei prometeu ensinar uma lição a Tatsuya, então, quando Tatsuya começou a atacar, ele percebeu sua barreira invisível, mas o sensei atacou com uma enxurrada de socos antes de chutá-lo para longe. Mas ele pousou confortavelmente, impressionando os outros lutadores com sua habilidade. De imediato, ele começou a avançar contra o sensei, e quando o treino terminou, Tatsuya estava exausto. Miyuki tentou ajudá-lo, mas percebeu que seu vestido estava sujo, então ativou uma tecnologia mágica que clareou seu vestido e o limpou. No dia seguinte na escola, Mizuki e Erika notaram que Tatsuya era rápido no computador, então ele lhes disse que estava se registrando para palestras. Um novo aluno achou isso impressionante e se apresentou como Léo, dizendo que sua habilidade prática era magia de reforço de sistema convergente. Quando ele perguntou qual era a habilidade prática de Tatsuya, ele disse que não tinha nenhuma, mas pretendia se tornar um engenheiro mágico. Nesse momento, um sino tocou e a professora entrou na sala, mas Tatsuya se perguntou por que ela parecia uma freira restilizada. Enquanto comiam na cafeteria, Miyuki pediu para se juntar à mesa deles, mas um grupo de idiotas apareceu diante dela.
Líder, Shun, sugeriu que almoçassem juntos, dizendo que os Weeds eram um bando de perdedores de baixo escalão que não mereciam um lugar ao lado deles. Irritado com suas palavras, Leo tentou desafiá-lo, mas Tatsuya decidiu sair da mesa. Antes de ir para casa naquela noite, o mesmo grupo de os idiotas voltaram exigindo levar Miyuki para casa. Shun disse-lhes que eram tão inúteis que nem mesmo mereciam ser reconhecidos, mas Mizuki disse que a mãe dele é inútil. Querendo mostrar seu poder, Shun desafiou Leo para um duelo e tentou atirar nele com uma arma mágica, mas Erika afastou e disse que ele era um babaca inútil. Com medo de perder a reputação, outro membro tentou ativar seu poder, mas uma garota ativou o dela, lançando a escuridão sobre todos, e sua magia se desfez instantaneamente. Nesse momento, Mayumi chegou, dizendo que era um crime atacar alguém com magia. Quando Maria, a líder do comitê disciplinar, chegou, ela lhes disse que seriam punidos por usarem sua magia e ordenou que os alunos a seguissem imediatamente. Tatsuya começou a dizer a ela que pediu aos Blooms para revelarem seus poderes, mas não percebeu que sairia do controle. Maria achou que ele era um mentiroso de uma figa, mas não tinha evidências para apoiar sua alegação. Miyuki disse que foi um simples mal-entendido e pediu desculpas por causar um distúrbio. Para aliviar a tensão, Mayumi decidiu encobri-los, mas os advertiu para nunca ativarem magia por conta própria, pois isso era contra as regras da escola. Não tendo outra escolha, Mari disse que iria ignorar o incidente, mas prometeu ficar de olho em Tatsuya. Enquanto saíam, Shun disse a Tatsuya que nunca o reconheceria, nem mesmo por ter salvado sua pele, pois estava convencido de que era muito superior e merecia ter Miyuki ao seu lado, mas foi embora mesmo assim. Quando Tatsuya e Miyuki estavam prontos para ir para casa, dois estudantes dos Blooms apareceram diante deles e pediram desculpas por causar problemas. Honoka, a garota que explodiu sua magia, agradeceu a Tatsuya por encobri-los para que não fossem expulsos. Quando ela perguntou se poderiam caminhar juntos até a estação, os Weeds ficaram chocados, perguntando-se se ela era de um Blooms diferente. Logo, eles começaram a caminhar pela rua. Quando Honoka perguntou como Miyuki modifica seu CAD, ela disse que Tatsuya era um especialista em CAD e poderia mexer profundamente no CAD dela sempre que quisesse. Erika achou que Tatsuya era um homem viril e perguntou se ele examinaria seu próprio CAD, mas ele achou que o dispositivo dela era mais inútil do que o rosto dela e mandou ela se ferrar. You're a victim! No dia seguinte na escola, Mayumi apressou-se até Tatsuya e Miyuki e pediu para falar com ela no almoço. Então, naquela tarde, eles chegaram ao escritório do conselho para a reunião. E enquanto começavam a almoçar, Mayumi lhes disse que sempre introduzem um calouro no conselho estudantil todo ano, e pediu para ela se juntar ao conselho. Em vez de aceitar, Miyuki disse a eles que Tatsuya era mais merecedor da posição, tendo obtido a maior pontuação no teste deles. Ela disse que Tatsuya era um gênio comparado a ela e perguntou se ambos poderiam ser aceitos no conselho. Nesse momento, Mari disse que ainda havia uma vaga no conselho do comitê disciplinar. Ela achou que Tatsuya seria um bom candidato para a posição, então Mayumi o indicou imediatamente. Naquele momento, o sino tocou, então Mari sugeriu que se encontrassem quando a escola terminasse. Dentro da sala de prática de magia, Erika ativou o sistema e direcionou o dispositivo sobre a linha com uma velocidade que ela achou perfeita. No entanto, quando chegou a vez de Tatsuya, ele ativou o sistema e direcionou o dispositivo, mas achou que estava muito lento. Ele ficou desapontado com sua habilidade e se perguntou por que era tão ruim. Então, mais tarde naquele dia, quando ele chegou ao escritório, decidiu que não era bom o suficiente para a posição e pensou em recusar a oferta. Ao vê-lo, o feio vice-presidente de Mayumi, Gyobu, ficou irritado e passou por ele para receber Miyuki. Miyuki achou que o rosto dele parecia pior que brócolis, mas decidiu cumprimentá-lo mesmo assim. Mari disse a Tatsuya que eles devem ir imediatamente à sede do comitê disciplinar para que ele aprenda toda a sua responsabilidade. No entanto, quando ela tentou sair, Gyobu começou a dizer que Tatsuya era uma má notícia e que nenhum Weed jamais se qualificou para uma posição no comitê. Miyuki disse a eles que Tatsuya era melhor do que a nota do teste e que ele poderia chutar o traseiro de qualquer um em uma luta. Quando Miyuki tentou explicar mais, Tatsuya a silenciou e desafiou Gyobu para uma luta simulada, chocando a todos. Certo de que iria derrotá-lo, Gyobu aceitou o desafio. Mais tarde naquele dia, enquanto se preparavam para a luta, Gyobu pensou que não poderia perder para um perdedor inútil de baixo escalão que nem sequer conseguiu passar no teste de habilidades práticas. Além disso, com seu CAD que ativa magia 2 vezes mais rápido, Gyobu tinha certeza de que venceria. Ele pensou que poderia facilmente ativar sua sequência dependente de velocidade antes de Tatsuya, e, usando um feitiço de movimento de sistema único, lançá-lo contra a parede com uma força poderosa que o transformaria em um vegetal. Quando Mary ordenou o início do duelo, Gyobu se preparou para lançar seu ataque, mas Tatsuya o derrubou num instante, deixando todos chocados enquanto se perguntavam como ele apareceu atrás dele tão rápido. No entanto, Mary o declarou vencedor, e eles pensaram que ele era um fantasma ou algo assim.
Quando acabou, ela perguntou se ele ativou uma habilidade de autoaceleração antes de a luta começar, mas ele disse que sua habilidade nem era mágica, mas sim um movimento físico. Miyuki disse a eles que Tatsuya estava treinando com um mestre de ninjutsu, mas Mayumi se perguntou se ele usou um feitiço de ninjutsu. Então Tatsuya disse a ela que sua habilidade era um feitiço de vibração de nível básico que ele criou com ondas de Psion. Mesmo assim, Mayumi achou que as ondas de Psion não eram fortes o suficiente para nocautear alguém, então Tatsuya explicou que ele havia sobrecarregado Diabu com Psion suficientes para fazê-lo sentir como se estivesse com um terrível enjoo do mar. Quando Mayumi se perguntou como ele conseguiu liberar ondas tão poderosas, Suzune explicou que Tatsuya havia liberado 3 ondas de Psions de diferentes frequências e as direcionado diretamente para Diabu, de modo que criassem uma onda muito forte juntas. Ela achou suas habilidades incríveis e se perguntou como raios sua nota no exame prático foi baixa. Tatsuya disse a ela que a escola tem um sistema de avaliação terrível e que a maioria de suas habilidades foi ignorada no teste. Recuperando a consciência, Diabu lhes disse que o teste prático foi avaliado apenas pela velocidade de ativação de um feitiço. E aceitando que era um perdedor, ele decidiu se desculpar com Miyuki, dizendo que havia permitido que suas emoções nublassem seu julgamento e a havia condenado injustamente por suas palavras. No entanto, ele estava muito envergonhado para fazer as pazes com Tatsuya e decidiu ir embora. Em casa naquela noite, Miyuki pediu a Tatsuya para atualizar seu CAD para que ela pudesse realizar várias tarefas com suas habilidades. Então ele concordou em ajudá-la e rapidamente a escaneou em um dispositivo. No entanto, quando terminou, em vez de ir direto para a cama como qualquer outro bom MC coadjuvante, ela decidiu fazer o papel de advogada do diabo e se perguntou se seu irmão queria desenvolver a trama com ela. Miyuki se perguntou se ele teria Mayumi para uma noite, ou preferiria um trio ao estilo Dothraki com Mary. Mas Tatsuya se perguntou se ela estava sob efeito de alguns medicamentos PG. De repente, ela pegou seu CAD dizendo que preferia tê-lo só para ela para que pudessem ter seu próprio Joffrey perverso e malvado, e ativou um feitiço que o derrubou da cadeira, fazendo-o perder a consciência naquele instante. Imediatamente, sua autorrestauração começou e sua sequência mágica foi carregada. E quando ele finalmente acordou, Miyuki disse-lhe que já era de manhã. Naquele dia no escritório disciplinar, Mary apresentou Tatsuya e Shun como os mais novos membros do comitê, dizendo que eles começariam sua patrulha imediatamente e ordenou que os outros membros fossem para seus deveres. Com os homens fora, ela disse a Tatsuya e Shun que eles estavam autorizados a usar dispositivos mágicos dentro da escola, já que agora faziam parte do comitê disciplinar, mas os advertiu para nunca abusarem de seus novos privilégios. Logo, ele começou a patrulhar a escola e, em pouco tempo, encontrou um grupo de estudantes que tentava forçar Erika a entrar no clube deles. Decidindo salvá-la, ele ativou seu CAD e, enquanto corria até ela, derrubou o primeiro cara e saiu apressado com a garota. Quando chegaram a um lugar seguro, Erika disse a ele que não queria ficar sozinha, então eles visitaram um clube de Kendo juntos. No entanto, Erika achou que a prática de Kendo era péssima e mal podia esperar para sair. Nesse momento, eles notaram 2 equipes na quadra discutindo por espaço, e o idiota arrogante decidiu desafiar a garota para um duelo. A garota, Mibu, tinha ficado em segundo lugar no torneio de Kendo, mas o cara, Takaki, era campeão da região de Kanto. Ele prometeu que não ativaria sua magia, mas ela o chamou de mentiroso, dizendo que ele nunca poderia derrotá-la sem trapacear. Ao mesmo tempo, Tatsuya começou a agravá-los, percebendo que a situação estava prestes a escalar. Imediatamente, Takaki avançou contra ela e eles levantaram seus bastões para se atacar. No entanto, perceberam que o bastão de Takaki apenas roçou o braço dela, mas o bastão dela teria perfurado o coração dele se fosse uma arma real. Ela disse para ele admitir a derrota, já que ele estaria morto em uma luta real. Mas Takaki começou a dizer que ela estava exigindo uma luta de verdade e ativou seu núcleo instantaneamente. Enquanto ele se preparava para usar sua magia de combate de vibração e lâmina de alta frequência, Tatsuya percebeu que esse maluco estava prestes a levar um simples treino longe demais. Num piscar de olhos, Takaki cortou Mibu, quase a atingindo, e ela percebeu que poderia facilmente ter entrado no Nirvana. Takaki tentou atacar novamente, mas Tatsuya apareceu diante dele e liberou ondas de Psion que esfriaram sua arma enquanto imediatamente o derrubava no chão. No entanto, quando os estudantes perceberam que ele era um Witch, um tentou agarrá-lo, mas ele escapuliu. Quando ele se perguntou por que seu amigo estava sendo preso, Tatsuya disse que ele havia usado sua magia de forma inadequada. Mesmo assim, o cara tentou socá-lo, mas ele se esquivou e desviou de outro, fazendo-o esbarrar no outro. Enquanto os outros membros o atacavam, Mibu tentou apoiá-lo, mas seu capitão a conteve. Ao mesmo tempo, Tatsuya bloqueou os CADs deles e apenas dançou ao redor do estudante inútil. E o capitão achou que ele era impressionante. No dia seguinte na escola, Tatsuya foi informado de que um grupo de estudantes estava brigando no ginásio e teve que prendê-los imediatamente, então ele se apressou. No entanto, enquanto corria pelas árvores, uma mão misteriosa tentou atacá-lo com magia, mas ele previu o feitiço e liberou ondas de Psion que o destruíram imediatamente. E enquanto o perdedor inútil fugia, ele notou sua pulseira, mas saiu antes que ele o alcançasse.
No dia seguinte na aula, Léo disse a Tatsuya que ele se tornou famoso desde que derrubou o bando feio de perdedores no clube de Kendo, e desde então se tornou o campeão local. Nesse momento, Tatsuya notou Miyuki espiando-o da entrada, e enquanto eles começavam a ir almoçar, encontraram Mibu, a quem Tatsuya havia resgatado do feio e inútil Takaki. Quando ela perguntou se poderiam almoçar juntos, Tatsuya disse que não estava interessado em ser gigolô, e disse para ela ir viver a vida. No entanto, ela disse que estaria esperando no café caso ele mudasse de ideia. Enquanto Tatsuya se preparava para sair, Miyuki perguntou se ele visitaria a garota e ficou com ciúmes ao pensar em compartilhar o irmão. Ela disse que estava feliz por ele estar se tornando famoso, mas tinha medo de que suas verdadeiras habilidades fossem descobertas em breve. Tatsuya disse a ela que estaria perfeitamente seguro e que manteria suas verdadeiras habilidades escondidas de todos. Mais tarde naquele dia, Tatsuya foi convidado para a sala de aconselhamento, mas se perguntou por que a senhorita conselheira estava vestida como uma stripper aposentada. Ela lhe disse que ele foi convidado para um experimento mental para descobrir se ele era um pervertido. Para determinar se ele realmente era, ela disse que precisava lhe fazer algumas perguntas. Quando as perguntas terminaram, ela perguntou se Mibu era sua nova amante, mas ele disse para ela enfiar o nariz feio nos próprios assuntos e chamou isso de boato. Naquela noite na escola, Mibu disse ao capitão que estava cansada de ser intimidada por sua incapacidade de usar magia e estava determinada a mudar as atividades da escola. O capitão achou que Tatsuya era a única esperança deles de fazer progresso e disse para ela conquistá-lo para o clube deles. Em casa naquela noite, Tatsuya revelou a Miyuki que um grupo secreto anti-magia estava começando a se infiltrar na escola e achava que eles não tinham boas intenções. Enquanto se dirigia ao ginásio alguns dias atrás, um estudante o atacou, e ele disse a ela que tinha certeza de que o cara usava a pulseira da organização. Ouvindo suas palavras, Miyuki se perguntou se o grupo anti-magia pretendia destruir o país para equilibrar as chances. Então Tatsuya disse a ela que era possível, mas achava que a família deles investigaria essa organização secreta. Miyuki tinha medo de que eles tivessem que voltar para casa assim que a família se envolvesse. Então Tatsuya prometeu lidar com a situação antes que saísse do controle. Alguns dias depois, Tatsuya se preparou para um novo teste e quando o sistema foi ativado, começou a estimar sua velocidade mágica. E ele percebeu que era superior a 900 milissegundos. E pensou que talvez estivesse sem esperança de melhorar suas habilidades práticas. Na cafeteria naquela tarde, Mibu disse a Tatsuya que pretende exigir um tratamento melhor para todos os alunos do primeiro curso se ele decidir entrar para o clube dela. No entanto, Tatsuya não estava convencido e perguntou o que ela realmente esperava mudar. Mibu pensou que toda a escola Feikin poderia ser mudada, mas Tatsuya disse a ela que estava muito confusa para decidir o que era realmente importante. Ele disse a ela que seu único desejo era se formar na escola e abandonar todo o resto. Percebendo que tinham intenções diferentes, Tatsuya disse a ela que não se juntaria ao clube deles e decidiu ir embora. Naquela tarde, o grupo secreto de Mibu começou a anunciar no sistema PHA que pretendem lutar por igualdade na escola. Eles exigiram negociar com o conselho estudantil e ameaçaram destruir a escola se suas exigências não fossem atendidas. Quando Tatsuya e Miyuki chegaram, Mari lhes disse que tinham cortado a energia, mas não conseguiam entrar na sala, pois a porta estava barricada. Imediatamente, Tatsuya ligou para Mibu e começou a dizer que o comitê estava disposto a negociar com eles, prometendo que não seriam presos. Logo, eles contiveram os estudantes e Mibu se perguntou por que Tatsuya a havia enganado. Nesse momento, Mayumi chegou e ordenou que libertassem os estudantes. Ela disse que Mibu não podia decidir os termos da negociação sozinha, mas que precisava do apoio dos outros. Afinal, todos eram considerados estudantes da escola. Ela disse que o conselho estudantil cuidaria da situação e sugeriu que partissem para a negociação imediatamente. Naquele dia na escola, Tatsuya avistou o capitão enquanto ele tentava persuadir Mizuki a entrar para o seu clube, e pensou que ele era o mesmo cara que o atacou alguns dias atrás. Ao sair, Mizuki disse-lhe que ele era o capitão do clube de Kendo de Mibu, e que possuía a mesma habilidade de hipersensibilidade que ela. Naquela noite, o sensei começou a contar a Tatsuya e Miyuki que o capitão era membro do grupo anti-magia que frequentemente ataca a cidade, e que seu irmão era o líder de outro famoso grupo anti-magia no Japão. Ele disse que ele não estava com boas intenções e tinha certeza de que eles tentariam arruinar o debate. No dia do debate, 2 homens misteriosos abandonaram um caminhão fora da escola e partiram antes de serem vistos. Dentro do salão, o representante do clube de Kendo começou a dizer a todos que o sistema da escola estava manipulado para favorecer apenas os usuários de magia. No entanto, Mayumi achou que o cara estava apenas paranoico e começou a explicar que o comitê não tem o poder de mudar tudo na escola, mas prometeu mudar a regra que tornava impossível para os alunos do segundo curso ingressarem no conselho estudantil. Quando ela proferiu essas palavras, os estudantes começaram a aplaudir seu discurso inspirador, e com isso, o clube de Kendo soube que havia perdido sua única chance de sucesso. Nesse momento, explosões abalaram o salão e membros do grupo anti-magia tentaram fugir, mas os membros do comitê conseguiram prendê-los.
Naquele momento, um gás lacrimogêneo foi disparado no salão e liberou gás tóxico. Mas Gyobu selou com um feitiço e lançou para fora. Logo, 3 homens invadiram o salão, mas começaram a sufocar enquanto Mari espremia cada suspiro de seus pulmões. Do lado de fora, vários homens chegaram e começaram a atacar a escola. Tatsuya ofereceu-se para proteger o prédio, e percebendo que 2 mortes eram melhores do que uma, Mari ordenou que saíssem imediatamente. Ao mesmo tempo, Léo estava chutando os bandidos. Quando um deles tentou atacá-lo com magia, Miyuki lançou um feitiço sob seus pés e os levantou alto em direção ao céu antes de deixá-los cair no chão. Léo ficou feliz em vê-los, e Erika achou que agora tinham uma vantagem. Quando Tatsuya se perguntou onde estavam os outros, o professor que virou conselheiro apareceu diante deles, dizendo que a verdadeira intenção dos homens era atacar a biblioteca, e que o ataque ao salão era apenas uma distração. Ela lhes disse que Mibu estava trabalhando com os homens, mas disse que não deveriam condená-la por suas más decisões, pois ela estava sendo manipulada como uma boneca Barbie e estava tentando superar seus próprios demônios. Quando perceberam que ele estava correndo para a biblioteca, os outros começaram a correr atrás dele. Ao mesmo tempo, os homens estavam batendo nos estudantes, mas Léo ativou seu punho Panzer e socou um deles para longe. Miyuki achou a habilidade dele impressionante, então Tatsuya disse a ela que Léo tinha lançado um feitiço de reforço em seu gato, e ele continuou bloqueando todos os ataques. Enquanto ele avançava contra um homem, destruiu seu escudo, mas Tatsuya disse-lhe para ir para a biblioteca. Lá dentro, Tatsuya ativou um novo poder e conseguiu escanear o prédio e descobrir as posições precisas de todos os homens. Imediatamente, Erika começou a avançar e sacou sua arma quando 2 homens apareceram diante dela. Em um instante, ela golpeou um e derrubou o outro. Quando o outro homem apareceu, Erika conseguiu detê-lo, dizendo que iria chutá-lo sozinha. Naquele instante, Miyuki levantou Tatsuya com um feitiço e ele voou sobre eles, saltando da parede, e ela ativou seu dispositivo e o seguiu. Dentro de uma sala privada, Mibu se perguntou se estava fazendo a coisa certa, já que os homens misteriosos estavam tentando roubar todos os dados mágicos da escola. No entanto, antes que pudessem copiar os dados, a porta se abriu e Tatsuya disparou um sinal que destruiu seus dispositivos. Quando um deles tentou atirar, Miyuki congelou sua mão instantaneamente e ele percebeu que não desembrulharia presentes no Natal. Tatsuya começou a dizer a Mibu que nunca poderia haver igualdade no mundo, e que ela apenas se deixou enganar para tomar decisões ruins. No entanto, ela achava que suas intenções eram corretas, e se perguntava por que Tatsuya não estava zangado com o mundo. Miyuki disse a ela que Tatsuya era uma dúzia de vezes mais inteligente do que ela, e que ele sempre ganhava respeito em vez de exigi-lo. Ela achava que Mibu era apenas uma magricela, inútil, preguiçosa e sem graça, e disse que ela realmente precisava arranjar uma vida. Ela disse a ela que Tatsuya tinha notado seu rosto feio e até pensou em torná-la sua segunda esposa, mas percebeu que ela era inútil demais. Ela disse a ela que sempre se menosprezava, mas tinha medo de assumir responsabilidades. Com Mibu ainda em choque pela realização, um dos homens gritou para ela ativar seu anel. Então, ela lançou uma interferência para destruir a magia de Miyuki, mas Tatsuya derrubou os homens sem suar e avistou Mibu fugindo. Miyuki tentou acabar com ela, mas Tatsuya disse para deixá-la ir, dizendo que Erika estava esperando para dar uma surra nela. Naquele momento, Mibu encontrou Erika, e a ruiva se apresentou. Ela disse que a tinha assistido no torneio de Kendo, e estava triste em vê-la se tornar uma perdedora e uma vergonha dolorosa para sua família. Desesperada para escapar, Mibu pegou uma arma, mas Erika prometeu ensiná-la a usar o machado de qualquer maneira, e jogou uma espada se ela quisesse trocar de arma antes de sacar sua própria arma. Enquanto avançava contra ela, Mibu achou que ela era rápida e conseguiu bloquear seus ataques enquanto Erika passava por ela. Mibu percebeu que havia ativado uma habilidade de autoaceleração. Quando Erika correu em sua direção, ela ativou a interferência de lançamento e começou a atacá-la com ataques implacáveis. Mas Erika revidou, quebrando sua arma ao meio. Ansiosa por mais ação, Erika disse para ela pegar outra arma, dizendo que quer derrotá-la de forma justa. Então, Mibu jogou fora o anel e pegou a espada, aceitando o desafio. Ela disse que percebeu que a técnica dela era a mesma de Mari e estava certa de que poderia derrotá-la agora. Mas Erika disse que ela não poderia vencê-la nem em seus próprios sonhos. Num piscar de olhos, Erika a derrubou, e ela percebeu que seus ossos estavam fraturados. Ela disse a ela que Mari era, na verdade, uma aluna na escola de treinamento deles, e que, independentemente de sua posição no comitê disciplinar, ela ainda era sua veterana em treinamento. Imediatamente, ela segurou Mibu quando ela desmaiou. Mais tarde naquele dia, um membro do comitê apareceu diante do capitão, perguntando onde ele tinha se escondido. Então o capitão tentou escapar, mas outro estudante apareceu diante dele. Enquanto ele lançava um sinal de interferência, o cara tirou o ar dos seus pulmões. Naquela noite na enfermaria, Mibu começou a explicar tudo o que aconteceu com o capitão e disse que ele a havia enganado para se juntar ao grupo anti-magia depois de perceber que ela era uma perdedora solitária e sem esperança. Mari disse a ela que ela não era uma perdedora, mas teve azar de se tornar sua vítima.
Quando Mibu ficou triste, Tatsuya disse para ela se orgulhar de suas conquistas e afirmou que ela se tornou mais forte sozinha, mesmo sem ser reconhecida por ninguém. Tocada por suas palavras gentis, ela começou a chorar como uma criança que perdeu seu doce. Quando aquele rap terminou, Tatsuya lhes disse que pretendia aniquilar todos os membros do grupo anti-magia. Como Miyuki pediu para acompanhar, Erika e Léo ofereceram-se para ser seu apoio. Nesse momento, ele abriu a porta, revelando a senhorita conselheira que estava escutando a conversa deles. Conversa. Pouco depois, eles descobriram o esconderijo secreto do grupo, e Kasuto ofereceu-se para acompanhar. Afinal, ele era membro dos 10 clãs mestres, e achava que estava pronto para enfrentar qualquer ameaça. Em algumas horas, eles começaram a se dirigir ao esconderijo, e Tatsuya disse-lhes que deveriam capturar o líder do grupo. Quando chegaram, Léo lançou um feitiço Panzer para proteger o veículo enquanto atravessavam o portão. Dentro do esconderijo, Tatsuya examinou o prédio e descobriu que vários homens estavam esperando à frente, mas ele estava preparado para eles. Ao entrarem em uma sala de armazenamento, a luz do sol brilhou nos olhos de Tatsuya, e eles descobriram um cara feio parado diante deles. Ele se apresentou como Hajime, e disse que era o líder do grupo anti-magia. Imediatamente, Tatsuya apontou sua arma para ele e ordenou que se rendessem, mas o cara achou que ele era um palhaço e riu com sua cara nojenta. Na esperança de expandir seu exército, ele pediu a Tatsuya para se juntar ao seu grupo. No entanto, Tatsuya não caiu na conversa dele, e disse que já sabia que ele tentou manipular Mibu para persuadi-lo a se juntar ao grupo deles, mas disse que não era um bobo. Percebendo que tinha mais chances de convencer um robô, Hajime decidiu tentar seu plano B e jogou seus óculos em direção ao teto. Usando a distração, ele ativou um feitiço de controle mental, mas Tatsuya sabia exatamente o que ele pretendia fazer, e se perguntou se ele havia controlado a mente de Mibu da mesma forma. O cara ficou chocado e se perguntou como Tatsuya resistiu ao seu feitiço. Tatsuya disse a ele que percebeu como ele ativou seu gato e já sabia que os óculos eram apenas uma distração. Ele tinha visto através do feitiço antes mesmo de ser ativado, e achou que era um truque barato que falhou antes de começar. Percebendo que tinha ficado sem truques, Hajime ordenou que seus homens atirassem neles, mas as armas se despedaçaram instantaneamente, e ao ver isso, o cara achou que estava ferrado e começou a fugir, mas Tatsuya o seguiu. No entanto, um perdedor achou que podia bancar o herói e avançou contra ele com uma faca, mas Miyuki congelou-o no local, transformando-o em um pilar de gelo. Quando Tatsuya saiu, Miyuki ficou com raiva, e ao ativar seu dispositivo, lançou um feitiço de gelo que começou a congelá-los, transformando-os todos em blocos de gelo. Ao mesmo tempo, Kasuto protegeu-se de todos os tiros e seu apoio avançou contra os homens, cortando suas armas e chutando-os como um ex-vingativo e furioso. Enquanto isso, Tatsuya escaneou o prédio e descobriu outro grupo de homens. Imediatamente, ele atirou neles e suas armas se despedaçaram instantaneamente. Para aproveitar a oportunidade, todos os homens ativaram seu sinal de bloqueio. Mesmo assim, Tatsuya começou a atirar neles, e Hajime se perguntou como ele ainda podia usar sua arma. Nesse momento, uma lâmina de luz cortou a porta e o apoio de Kasuto percebeu que Tatsuya havia derrotado os homens sozinho. Quando Tatsuya lhe disse que Hajime era o líder do grupo anti-magia, ele ficou furioso, percebendo que o cara quase arruinou a vida de sua paixão, Mibu. Então ele cortou seu membro. Com Hajime gritando de dor, Kasuto ativou um feitiço para colocá-lo para dormir. Naquela noite, enquanto as forças levavam os homens feridos, Miyuki percebeu que os caras congelados estavam começando a descongelar. Após algumas semanas, Tatsuya voltou ao hospital com Miyuki e Erika, feliz que Mibu estava finalmente indo embora. Nesse momento, o pai dela pediu para falar com Tatsuya em particular e agradeceu por ter salvado seu cachorro, dizendo que Mibu tinha voltado ao seu estado normal depois de ouvir suas palavras gentis no outro dia. Ele achava que Tatsuya lá tinha salvado de si mesma, e disse que ele seria um ótimo genro. Quando ele se juntou ao grupo, Erika decidiu perguntar a Mibu com quem ela preferia ir para casa. Ela disse que Tatsuya seria um bom candidato e se perguntou se sua escolha preferida era o reserva Kirihara. Decidindo admitir seus sentimentos, Mibu começou a dizer-lhes que amava Tatsuya desde o início e o considerava um homem forte e confiável que poderia salvá-la quando estivesse em apuros. Por outro lado, ela disse que Kirihara era um ótimo companheiro e estava preso na zona de amizade para sempre. Ao ouvir suas palavras, Kirihara soube que estava ferrado e nunca sairia da zona de amizade. Quando Miyuki e Tatsuya saíram do hospital, ela perguntou por que ele havia decidido se matricular no ensino médio, já que suas habilidades eram muito superiores às de qualquer aluno. Tatsuya disse a ela que gosta de ser estudante, e disse que desejava compartilhar esses momentos com ela. Naquela noite, durante o treinamento, Miyuki voou alto e começou a destruir bolas de fogo. Usando um feitiço, ela subiu mais alto e destruiu o restante antes de suavizar seu pouso com outro feitiço. Naquele instante, Tatsuya percebeu uma presença nas árvores, mas o sensei já sabia quem era. Diante de seus olhos, a senhora conselheira entrou na luz, perguntando-se como eles a perceberam na floresta. Mas Tatsuya exigiu saber por que ela estava o seguindo.
O sensei disse a eles que ela era sua antiga aluna e provavelmente tinha vindo para dizer olá. Mesmo assim, Tatsuya não ficou satisfeito com a resposta e exigiu saber por que ela parecia uma ninja tentando se infiltrar na Casa Branca. O sensei disse a eles que a conselheira era uma investigadora secreta da Agência de Segurança Pública, e ela lhes contou que foi contratada logo após ser designada como conselheira. Ela pediu que mantivessem isso em segredo e disse que sua identidade seria comprometida se fosse descoberta. Alguns dias depois, Tatsuya e seus amigos ganharam um jogo de futebol na escola, e acharam que um cara quieto os tinha ajudado a vencer. Então, após o jogo, Léo e Tatsuya se apresentaram e disseram que ele poderia se tornar o próximo Lionel Messi com suas habilidades. No entanto, o cara, Mikihiko, achou que eles estavam apenas bajulando-o e disse que nem tinha certeza se conseguiria entrar na Academia Júnior, mas ficou feliz por fazer 2 novos amigos. Naquela tarde no escritório, Mayumi começou a dizer aos membros que eles participariam da competição das 9 escolas dentro de algumas semanas. Ela disse que era um evento renomado que acontecia apenas uma vez por década e que a reputação da escola estava em jogo, pois essa era a chance deles ganharem algum respeito para a próxima década. Então, naquela tarde, em uma reunião, Mayumi anunciou que o conselho estava recomendando Tatsuya para uma posição como membro da equipe técnica. Esperando convencê-los, Kasuto sugeriu que Tatsuya revelasse sua verdadeira habilidade a todos e ajustasse um dispositivo CAD para provar a si mesmo. Disposto a correr o risco, Kirihara se ofereceu para ser a cobaia. Logo, Tatsuya começou a copiar os dados de Kirihara para outro CAD. Assim que a digitalização foi concluída, ele começou a copiar os dados restantes manualmente e todos se perguntaram como ele digitava tão rápido em um teclado. Em poucos segundos ele terminou e Kirihara colocou o CAD, ativando sua lâmina de luz. Kasuto perguntou se ele se sentia mal com este novo CAD, mas ele disse que estava perfeitamente bem. Azusa disse a eles que Tatsuya era um talento raro e que expulsá-lo da equipe era basicamente dar um tiro no próprio pé. Um estudante tentou dizer que Tatsuya não era especial, mas Kyobu disse a ele que ninguém poderia completar a mesma tarefa tão bem e sugeriu que o incluíssem na equipe porque nem ele podia se dar ao luxo de ser mesquinho. Com todos agora de acordo, Kasuto concordou em incluí-lo. No entanto, naquela noite, o major do departamento secreto de Tatsuya ordenou que ele completasse um teste de desempenho no dia seguinte, mas esperava que isso não atrapalhasse suas preparações para o concurso. O major disse-lhe que um grupo secreto foi avistado na área da competição e o alertou para ter cautela. Naquela noite, quando Miyuki revelou sua roupa para a competição, Tatsuya disse-lhe que ela estava bonita e pensou que ela certamente venceria. Diante dos olhos dela, ele começou a subir com uma técnica de voo e ela ficou impressionada com seu sucesso. Ela disse a ele que estava orgulhosa de ser sua irmã e pensou que seus bebês seriam fofos. Tatsuya disse a ela que estava mais perto de alcançar seu objetivo final e pediu para ela ser sua cobaia, então ela aceitou imediatamente. Dentro de um andar subterrâneo, ela ativou o dispositivo, lançou um feitiço sobre si e começou a flutuar no ar. Tatsuya perguntou como ela se sentia, então ela disse que não sentia tontura nem nada do tipo. Encantado com as palavras dela, ele disse para ela voar por toda a sala. Sem hesitar, ela lançou outro feitiço e passou direto por ele, chamando a si mesma de deusa, e começou a voar pelo subsolo. Após alguns dias, Tatsuya e Miyuki visitaram um centro de desenvolvimento e Tatsuya revelou o dispositivo de voo a um pesquisador renomado, o Shiyama. Ele disse que tinha programado o controle de gravidade no dispositivo e perguntou se poderiam fazer duplicatas dele. Antes de muito tempo, eles decidiram experimentar com um cara, e ao ativar o feitiço, ele começou a subir em direção ao teto. Descobriram que o CAD dele estava estável, e que ele podia se mover sozinho sem se sentir mal. Percebendo que era seguro, os outros caras começaram a ativar o feitiço de voo, e o Shiyama pensou que Tatsuya era um verdadeiro gênio. Quando terminaram, Tatsuya e Miyuki começaram a sair da instalação, mas encontraram o pai deles e o mordomo da família. Quando Miyuki se perguntou por que o mordomo não estava reconhecendo a presença de Tatsuya, ele disse que Tatsuya era um guarda-costas comum que era pior que uma barata. Miyuki achou que ele foi rude e tentou dizer que seu irmão merece ser respeitado, mas o mordomo disse a ela que todos desejam vê-la se tornar a próxima líder da família Yotsuba, e que Tatsuya era totalmente irrelevante, pois não tinha posição na família. Irritada com suas palavras, Miyuki começou a lançar gelo e estava pronta para congelar a cara feia dele, mas Tatsuya a impediu a tempo. Enquanto seu pai tentava acalmá-lo, Tatsuya chamou-o de fraco, um perdedor sem espinha, e começou a sair com sua irmã. Naquela tarde, durante a cerimônia de abertura, Miyuki deu-lhe um broche, e a multidão o aplaudiu. Quando a cerimônia terminou, Tatsuya se apresentou a um grupo de estudantes, dizendo que era o novo operador de CAD deles. Mas as garotas se perguntaram se ele poderia operar profundamente dentro dos CADs delas ao mesmo tempo. What do you mean by that? Naquela noite, após a escola, Mizuki sentiu a presença de espíritos dentro do prédio e decidiu dar uma olhada.
Ao chegarem em uma sala de aula, ela percebeu que Mikihiko estava tentando invocar vários espíritos. Quando ele sentiu a presença dela, os espíritos começaram a voar em direção a ela, mas Tatsuya apareceu para salvá-la. Ele pediu desculpas a Mikihiko por interromper seu feitiço e disse que os espíritos teriam devorado Mizuki se ele não a tivesse resgatado. Quando ele perguntou por que Mikihiko estava praticando magia espiritual, ele disse que estava aprendendo a invocar monstros. Impressionado com essa descoberta, Tatsuya perguntou a Mizuki que tipo de espíritos ela tinha visto, e ela disse que eram espíritos estranhos, azuis e luminosos, mas que estava com muito medo para olhar melhor. Ao ouvir suas palavras, Mikihiko ficou impressionado e pensou que adquiriria a mesma habilidade ao beijá-la. Tatsuya disse para eles arranjarem um quarto, mas Mizuki pediu desculpas por ter se empolgado. Mikihiko disse a ela que sempre desejou ter olhos de cristal como os dela e se perdeu em sua beleza. Tatsuya achou que suas cantadas eram péssimas. No dia seguinte, quando os alunos estavam prontos para sair para o concurso, Mayumi chegou atrasada ao ônibus e pediu desculpas a Tatsuya. Mas ele não se importou e disse para ela entrar com sua bunda chata. Pensando que poderia aproveitar a viagem com ele até o destino, ela se perguntou se ele se sentaria ao seu lado, mas ele disse que o rosto dela era feio demais e que lhe daria pesadelos. Quando os ônibus partiram, Miyuki ficou triste por não estar viajando com seu irmão e se perguntou por que tinham que ser separados. Ao mesmo tempo, na estrada, Van Kun perdeu o controle e invadiu a pista deles, querendo izekaiar o máximo de vítimas possível. Mas o motorista pisou nos freios, conseguindo parar o ônibus. Mesmo assim, Van Kun estava faminto por vítimas e começou a derrapar em direção ao ônibus. Naquele momento, todos os estudantes se prepararam para liberar sua magia. Mas Mari ordenou que cessassem o ataque, pois suas magias apenas se anulariam. Ela tentou dizer a Kasuto para parar o veículo, mas ele disse que não podia extinguir as chamas. Miyuki se ofereceu para extingui-lo e lançou um feitiço que destruiu os escudos antes de apagar os incêndios instantaneamente. Sem hesitar, Kasuto lançou um escudo e o veículo colidiu com ele. Com a paz restaurada, todos se perguntaram o que diabos acabou de acontecer. Após chegarem ao destino, Tatsuya disse a Miyuki que sentiu magia na cena do acidente e achou que o motorista tinha causado seu próprio acidente. Ao entrarem, encontraram Erika, mas Tatsuya achou que seu rosto horrível não merecia audiência e se apressou para sair. Naquela noite, durante o banquete, Erika apareceu diante de Tatsuya, mas ele disse que a roupa de empregada dela parecia mais impressionante do que o rosto dela. Logo, um homem deu as boas-vindas a todos os estudantes e decidiu apresentar o diretor da Associação de Magia para seu discurso. Nesse momento, o salão ficou escuro e uma senhora apareceu na luz. Tatsuya percebeu magia de interferência sensorial ao redor do salão e se perguntou se o diretor havia lançado todos em um feitiço de grande escala. Mas a senhora logo saiu e um homem sem globos oculares apareceu diante deles. Ele disse que a senhora era um teste e que apenas 5 pessoas conseguiram perceber isso. Ele afirmou que o resto deles eram fracassos inúteis e que todos estariam mortos se ele tivesse tentado aniquilá-los. Naquela noite, do lado de fora do hotel, Mikihiko tentou praticar sua magia de invocação, mas sentiu a presença de homens misteriosos e pensou que eram ladrões. Quando lançou os espíritos em direção a eles, foram repelidos por outra magia, e ele percebeu que não eram ladrões comuns. Ele tentou se apressar para o local, mas achou que estava muito fraco, tendo perdido a maior parte de seus poderes em um incidente há alguns anos. Enquanto pensava em relatar a segurança, lembrou-se de que Tatsuya havia derrubado alguns veteranos sem usar magia. Esse pensamento o inspirou, e ele tinha certeza de que poderia fazer o mesmo, então começou a persegui-los. Após avistar os homens, lançou feitiços de luz e suas armas se despedaçaram antes que pudessem usá-las. Nesse momento, um raio poderoso os eletrocutou como se fossem lixo sem valor. Quando ele apareceu diante deles, pensou que alguém devia ter destruído suas armas e se perguntou quem poderia ter sido. Naquele instante, Tatsuya apareceu diante de seus olhos e ele ficou feliz em ver um rosto familiar. No hotel, quando Tatsuya descobriu pela primeira vez a presença dos 3 homens, percebeu que Mikihiko não chegaria a tempo, então se apressou para apoiá-lo. E ao notar que o feitiço de Mikihiko estava demorando muito para ativar, decidiu destruir as armas dos homens, finalmente fazendo com que fossem eletrocutados, antes de se revelar a Mikihiko. Assim que ele saiu, o Major apareceu e começou a dizer-lhe que Mikihiko era como ele, já que Tatsuya tinha uma luta semelhante para se aceitar. No entanto, Tatsuya disse-lhe que não era babá e que Mikihiko podia lidar com seus problemas sozinho. No dia seguinte, quando a competição estava finalmente pronta para começar, Tatsuya percebeu que Maria estava confiante em vencer, mas Erika achava que ela estava apenas se exibindo. Mas ao som de um tiro, as garotas partiram e uma garota causou uma onda para perturbar a água, mas Mari não se abalou, e quando ela ativou um feitiço, surfou ainda mais rápido. Tatsuya disse às garotas que ela havia lançado uma magia de reforço e um movimento de múltiplos lançamentos ao mesmo tempo.
e com essa magia, ela conseguiu se fixar na prancha para não cair. Ao mesmo tempo, ela estava lançando magia de movimento que a ajudava a manter o equilíbrio. Nesse momento, Mari pulou para a piscina inferior, espirrando água nos outros, e Tatsuya disse que sua estratégia a ajudou a vencer a corrida. Naquela tarde, quando Tatsuya chegou a uma reunião privada, o prefeito lhe disse que os Homens Misteriosos eram membros do Dragão Sem Cabeça, que era um grupo secreto de criminosos que pretendem iniciar uma guerra. O prefeito disse a ele que a intenção deles era destruir a concorrência, mas espera que sejam descobertos em breve. No dia seguinte, Tatsuya chegou à arena para as quartas de final da competição e viu Mayumi subir ao palco com sua concorrente. Quando as luzes sinalizaram verde, eles começaram a atirar em objetos, mas Mayumi era 3 vezes mais rápida e não errou nenhum alvo até marcar 100 pontos perfeitos e vencer a rodada. No dia seguinte, Mayumi perguntou a Tatsuya se ele poderia ajudá-la a se alongar, e se inclinou para mostrar a ele o quão flexível ela era. We must stay focused, brothers. We must stay focused. Quando ela terminou, perguntou-se por que ele não estava babando por ela como todos os outros idiotas. Então ele disse que tinha muita merda para lidar e várias operações para realizar. Quando outra competição começou, Mayumi acertou todos os seus alvos até que seu oponente se rendeu. Ao mesmo tempo, Chiyoda se preparou para sua própria competição, e quando o alarme soou, ela ativou um feitiço e lançou sua magia no gelo de sua rival, conseguindo destruir um pilar com sua magia do tipo vibração. A oponente dela ativou uma magia defensiva para proteger seu gelo, mas a magia de Chiyoda era mais forte, e enfraqueceu e continuou destruindo seus pilares. Desesperada para equilibrar a situação, a garota passou para o ataque e conseguiu derrubar seu gelo, mas Chiyoda lançou mais magia, e demoliu com sucesso todos os seus pilares de uma vez. No entanto, mais tarde naquele dia, Suzune disse a eles que tem apenas uma pequena chance de vencer a competição. Um estudante disse que a única maneira de garantir a primeira posição era vencer 4 dos seus 6 concursos finais. Naquela noite no hotel, Miyuki e os outros visitaram Tatsuya, esperando fazer-lhe companhia. Quando Erika notou sua mais nova invenção, perguntou se ele a deixaria experimentar, mas ele disse que ela era feia demais para isso, e jogou a caixa para Léo, dizendo-lhe para ativá-la. Então, naquela noite, Léo decidiu experimentar a arma e ativou um feitiço que a fez se dividir e subir no ar antes de se juntar novamente. Léo achou a lâmina impressionante e ficou feliz que ela só precisasse de magia de reforço para se estender. Tatsuya disse-lhe que o poder da lâmina era aumentar de comprimento, mas que tinha uma parte invisível que a mantinha presa. Para testar a lâmina, Tatsuya convocou vassouras do chão, e Léo estava preparado para cortá-las todas. Enquanto avançava, ele começou a derrubar as vassouras e acabou quebrando-as em pedaços. No dia seguinte, quando outra competição começou, Mary partiu na água, mas percebeu que sua rival mais próxima estava se aproximando. Ao tentar surfar na curva, ela percebeu que sua rival havia perdido o controle, e antes que percebesse, a garota escorregou da prancha e começou a voar em sua direção. Quando Mary tentou desviar dela, sua prancha mergulhou na água e ela colidiu com ela, derrubando ambas para fora da água. Percebendo que ela poderia estar ferida, Tatsuya se ofereceu para vê-la imediatamente. Naquela noite, quando Mary acordou no hospital, Mayumi disse a ela que havia quebrado as costelas na queda e que elas estavam sendo mantidas no lugar por magia. À medida que as memórias da corrida voltavam à sua mente, Mary disse a Mayumi que sua prancha havia afundado logo antes do acidente. Mayumi achou isso incomum e disse a ela que alguém havia atacado a água com magia. Dentro do hotel, Tatsuya disse aos outros que um estranho definitivamente havia atacado Mary com magia, mas Casey perguntou como eles descobririam quem foi. Ele lhes disse que a competição tem vários magos cuja função era cancelar todas as formas de magia que pudessem interferir no concurso, e ele se perguntou como um usuário de magia poderia ter escapado de toda a segurança e lançado um feitiço na água. Mais tarde naquela noite, Mayumi disse ao comitê que eles tinham apenas 2 competições principais restantes e que a única maneira de vencer a competição era ganhando ambas as competições. Ela lhes disse que um desempenho ruim nas 2 últimas competições os faria perder o primeiro lugar. No entanto, como uma das 2 competições oferecia mais pontos que a outra, Suzune lhes disse que decidiram abandonar a competição menor pela maior, na esperança de aumentar suas chances de terminar com a pontuação mais alta. Era tudo ou nada, e Mayumi disse a Miyuki que estavam colocando todas as suas esperanças nela e a escolheram para representar a escola no concurso final. Tatsuya achou que ela realmente tinha uma chance e disse a ela que teria sucesso, inspirando-a com suas palavras. No dia seguinte na arena, enquanto Shizuku se preparava para sua própria competição, as garotas se perguntavam se ela iria se sair bem, já que Tatsuya estava apenas ajustando seu CAD pela primeira vez. Quando a competição começou, Shizuku começou a atirar em seus alvos, quase não errando nenhum e eventualmente marcando uma pontuação perfeita de 100. Mais tarde na tenda, Suzune disse a Mayumi que os meninos tinham perdido suas corridas novamente, e estavam cimentando sua reputação como perdedores feios e inúteis. Com apenas uma corrida restante, Mayumi esperava por um milagre para que eles ganhassem.
Dentro do laboratório, Tatsuya disse a Shizuku que ele tinha melhorado sua arma e estava certo de que ela venceria sua próxima rodada. Então, ela agradeceu a ele por acreditar nela e começou a sair. Quando o concurso começou, ela começou a acertar seus alvos, e sua pontuação aumentou 2 vezes mais rápido que a de sua oponente. Quando terminou, ela marcou 100 pontos perfeitos, e seus amigos comemoraram seu sucesso. Após o concurso, Mayumi agradeceu a Tatsuya por ajudá-los a vencer e manter as 3 primeiras posições, mas ele disse para ela agradecer aos estudantes. Com Tatsuya não se movendo pela empolgação, Suzune se perguntou por que ele estava sempre deprimido e feio, mas ele não deu resposta. No dia seguinte, antes do próximo concurso começar, Tatsuya encontrou Honoka na arena e disse que veio oferecer ajuda antes da corrida começar, e logo, Honoka começou a se preparar para a corrida. Tatsuya disse às meninas que ele teve uma ideia para ajudá-la a vencer, já que os participantes não podiam usar magia uns nos outros. Então, eles colocaram seus óculos de sol e esperaram a corrida começar. Quando um ruído sinalizou o início, Honoka ativou sua magia e uma luz ofuscante brilhou em seus rostos, desequilibrando os competidores. Usando essa distração, Honoka disparou, surfando rapidamente pelas águas sem nenhum oponente à vista, e logo cruzou a linha de chegada. Animada por ter vencido, Honoka agradeceu a Tatsuya por sua ajuda e logo começou a chorar como uma criança. Ela disse que sempre foi uma perdedora inútil, mas pela primeira vez em sua vida sem valor, venceu uma corrida e agora estava indo para as quartas de final. Naquela noite no hotel, Mayumi e Mary descobriram que os meninos tinham perdido novamente após uma apresentação desastrosa. Nesse ritmo, se perdessem a competição, definitivamente responsabilizariam os meninos fracos. Dentro de Chinatown, um grupo misterioso de homens começou a se perguntar como poderiam alterar os resultados do concurso, com medo de que o fracasso de sua equipe os levasse à falência. Eles pensaram que se eliminar poderia ser uma opção melhor, mas o líder sugeriu que destruíssem todas as outras equipes antes que fosse tarde demais. No hotel, Tatsuya encontrou Miyuki em seu quarto e se perguntou por que ela ainda não estava dormindo. Então ela disse que queria falar com ele. Quando ele perguntou o que era, ela perguntou por que ele havia recusado a oferta de incluir seu nome na enciclopédia. Então ele disse a ela que a Universidade de Magia era capaz de investigar suas habilidades e sabia que poderiam descobrir sua identidade como Tauro Silver e desvendar seu relacionamento com a família Yotsuba. Ele disse que não era poderoso o suficiente para esconder sua identidade, e mesmo que pudesse derrotar a tia deles em uma luta 1 contra 1, não poderia forçar a família Yotsuba a servi-lo. Ele disse que mesmo se eliminasse a tia deles, um inimigo muito pior tomaria o lugar dela, e assim não tinham outra escolha a não ser continuar obedecendo suas ordens. Imediatamente, Miyuki o abraçou, dizendo que estava do lado dele e o apoiaria para sempre. No dia seguinte, Shizuku apareceu na arena para a próxima rodada do concurso. Quando uma luz azul sinalizou o início, Shizuku e um cara ativaram seus Kades e ele lançou um escudo para proteger seus pilares, mas a magia dela destruiu vários deles. O cara percebeu que ele estava perdendo e tentou destruir os pilares dela para equilibrar o placar, mas ela lançou vários feitiços para protegê-los e destruiu o que restava dos pilares dele, vencendo a rodada instantaneamente. Mais tarde naquele dia, enquanto Tatsuya trabalhava em um cage, Honoka começou a admirá-lo e pensou que ele devia ter um toque suave. Ela se lembrou do primeiro dia em que o viu durante o exame de admissão e percebeu que tinha visto Miyuki ativar sua magia e direcionar o objeto com uma velocidade impressionante. Ela tinha pensado que Miyuki era um talento especial e se perguntou se algum dia poderia se tornar tão poderosa. Quando foi a vez de Tatsuya, ela o observou dirigir o objeto com menor velocidade, mas achou sua magia bonita e se perguntou como ele a fazia aparecer sem esforço. Naquele momento, Mayumi e o comitê chegaram e Mayumi disse que vieram oferecer seu apoio a Miyuki, mas ela gentilmente lhes disse para enfiá-lo. Logo, Miyuki apareceu dentro da arena. Quando uma luz azul sinalizou o início, sua rival tentou ativar seu Kade, mas percebeu que Miyuki já havia lançado um feitiço em ambos os conjuntos de pilares. Enquanto derretia o lado de sua oponente com um inferno, ela protegia seu próprio lado com gelo. A garota tentou aumentar sua magia, mas a magia de Miyuki a sobrepujou, e em uma tentativa final, Miyuki lançou um poderoso gelo que consumiu seu lado instantaneamente, e Tatsuya estava orgulhoso de sua irmã. Naquela noite, enquanto os estudantes celebravam seu sucesso, as garotas começaram a se perguntar como Tatsuya aumentou o Kade de Miyuki e melhorou suas habilidades para o concurso. Elas achavam que ele era incrível e esperavam que ele as atendesse tão bem quanto. Uma garota ficou com ciúmes e se perguntou por que Tatsuya não tinha permissão para atendê-la até ela atingir o clímax, já que achava que seu próprio engenheiro não era masculino o suficiente. Ao ouvir suas palavras, Shun ficou com raiva, percebendo que seu traseiro feio poderia em breve ser substituído, e decidiu sair do salão. Enquanto caminhava pelo corredor, ele disse aos amigos que eles deviam vencer o próximo concurso, mesmo que tivessem que trapacear, pensando que era a única maneira de provar que eram melhores que Tatsuya. Quando o outro concurso começou, Erika notou que os participantes estavam todos usando óculos de sol, com medo de que Honoka tentasse lançar outro feitiço ofuscante.
Ao som de um tiro, as meninas partiram imediatamente deslizando pelo canal, mas uma rival desacelerou em uma curva, permitindo que Honoka assumisse a liderança. Ao chegarem a outra curva, a garota desacelerou novamente, mas Honoka aumentou sua velocidade. Naquele momento, Mikihiko percebeu que os outros surfistas estavam usando óculos escuros, e que cada vez que chegavam a uma curva, eles diminuíam a velocidade para não baterem em uma parede. Por outro lado, Honoka estava usando óculos normais, e viajava com velocidade suficiente para manter sua primeira posição. Essa era a estratégia de Tatsuya, e ao cruzar a linha de chegada, ela sabia que ele era definitivamente um gênio. Após a competição, Mayumi agradeceu às garotas pelo desempenho, dizendo que elas dominaram a competição Pillars Break e que todas chegaram à final. No entanto, Shizuko disse a ela que estava disposta a lutar pelo primeiro lugar, mesmo que isso significasse desafiar sua própria companheira de equipe. Determinada a provar a si mesma, Miyuki concordou em competir com ela. Então, no dia seguinte, elas se posicionaram em lados opostos da arena. Quando uma luz sinalizou o início, Miyuki liberou seu inferno, mas Shizuko protegeu seus pilares. No entanto, quando percebeu que o inferno estava derretendo-os de qualquer forma, decidiu usar um CAD diferente e atingiu o pilar de Miyuki com um Mazer de Phonon. Mesmo assim, Miyuki achou que era muito feia e fraca, e lançou um poderoso feitiço de congelamento que se espalhou pelos pilares e começou a derretê-los. Para encerrar a competição, Miyuki liberou todo o seu inferno, destruindo todos os pilares de uma vez. No dia seguinte, quando Tatsuya chegou à tenda da equipe, Miyuki lhe disse que seus companheiros de equipe estavam feridos em um acidente. No entanto, Shizuko achou que não foi um acidente, mas um ataque deliberado para tornar a equipe inútil. Quando Mayumi chegou, ela disse a ele que a equipe foi atacada com um ariete logo antes da rodada deles e foi enterrada sob os escombros. Convencido de que os oficiais eram os culpados, Tatsuya se perguntou se o concurso seria adiado até que seus homens se recuperassem. No entanto, Mayumi esperava que houvesse uma solução e pediu para falar com ele em particular. Dentro da sala privada, Tatsuya revelou que havia capturado 3 ladrões que pretendiam invadir o hotel na primeira noite deles, e descobriu que eram criminosos baseados em Hong Kong que estavam tentando decidir um vencedor para o concurso. Ao mesmo tempo na cidade, os homens misteriosos estavam novamente em uma reunião, perguntando-se se seus planos estavam funcionando perfeitamente. Com o líder relutante em correr riscos, ele sugeriu que eliminassem toda a equipe. Naquela noite, quando o Pillage Bet começou, 2 garotas da equipe de Tatsuya começaram a cortar as luzes antes de cada oponente. Naquela noite, após o concurso, Tatsuya foi convidado para uma reunião com o comitê, e Mayumi agradeceu a ele pelos seus esforços. Devido às suas estratégias e melhorias nos CADs, ela disse que conseguiram manter o primeiro lugar com uma vantagem de mais de 50 pontos. Ela disse que mesmo que se retirassem do código Monolith, apenas cairiam para o segundo lugar. No entanto, ela não queria se contentar com menos, e disse a ele que quer ganhar todas as rodadas da competição, e pediu a ele para preencher o lugar dos garotos feridos, pois apenas ele era homem o suficiente para dar trabalho a Masaki e Shinkirou. Tatsuya disse a ela que não poderia substituir os alunos, pois era contra as regras da competição, mas Mayumi disse a ele que ele poderia ser a exceção. Ela disse que ele era o melhor substituto deles, e Maria estava confiante de que ele poderia chutar a bunda de qualquer um. Determinado a ficar fora disso de qualquer maneira, Tatsuya tentou dizer que ele era um perdedor fraco e feio, que era tão inútil que nem conseguia vencer uma galinha, e que eles estariam melhor escolhendo um aluno do primeiro curso. Tendo ouvido o suficiente, Kasuto lembrou-lhe que ele era um membro do comitê e disse que seu dever era obedecer às ordens de Mayumi. E com todos os membros do comitê em acordo, Kasuto disse-lhe para parar de inventar desculpas idiotas e aceitar a ordem imediatamente. Percebendo que não havia como escapar disso, Tatsuya finalmente concordou em assumir o lugar. No entanto, quando ele perguntou quem seriam seus companheiros de equipe, Kasuto disse-lhe para escolher sua própria equipe, já que o concurso começaria em algumas horas. Animado com o resultado, Tatsuya decidiu escolher Léo e Mikihiko como seus companheiros, esperando que eles arrasassem juntos. Naquela noite no hotel, Tatsuya disse a Léo e Mikihiko que ajustaria seus CADs antes do concurso e criaria a estratégia perfeita para arrasar. No dia seguinte, Tatsuya e seus amigos estavam preparados para o concurso, e quando começou, Tatsuya apareceu diante do inimigo e lançou um feitiço que o enfraqueceu, permitindo que ele avançasse. Quando o cara tentou atacá-lo, ele destruiu o feitiço instantaneamente e Shinkirou percebeu que a habilidade era Gram Demolition. Mari lembrou que o mesmo feitiço havia impedido a van de colidir com o ônibus deles na rodovia, e se perguntou se Tatsuya os tinha salvado afinal. Por outro lado, Tatsuya conseguiu abrir o monólito do inimigo, mas saiu rapidamente de vista. Ao mesmo tempo, um inimigo chegou ao monólito de Léo. Quando ele tentou atirar, Léo balançou sua lâmina contra ele, derrubando-o e pregando-o no chão. Dentro da floresta, Mikihiko lançou uma onda Seion em outro cara, fazendo-o perder o caminho. E enquanto Tatsuya corria pelas árvores, ele ativou um feitiço e pulou em uma árvore antes de voar para outra. Quando o último cara chegou ao local, Tatsuya lançou um feitiço ressonante para enfraquecê-lo, vencendo a competição para sua equipe, e Masaki achou sua habilidade impressionante.
Quando o próximo confronto começou, Mikihiko ativou um feitiço de infiltração e conseguiu descobrir o monólito do oponente. Então Tatsuya se apressou e atirou no monólito abaixo, antes de escapar por pouco dos ataques do inimigo. Quando Léo encontrou um oponente, ele conseguiu proteger seu monólito com um feitiço e derrubou o cara com sua lâmina. E quando o alarme disparou, Tatsuya percebeu que eles tinham vencido mais uma rodada. Quando outro concurso começou, grandes rochas foram lançadas em Masaki, mas ele as pegou com seu feitiço e as destruiu instantaneamente. Desesperada para mantê-lo afastado, a outra equipe começou a lançar rochas, mas sua armadura de interferência as dissipou todas. Ao perceberem que estavam sem esperança, um oponente tentou correr para seu monólito, mas Masaki o atingiu com um feitiço. Um deles tentou invocar grandes rochas, mas Masaki as fez explodir naquele instante. No entanto, o cara não desistiu e ativou um novo feitiço, combinando-os em uma barragem de ataques para selá-lo para sempre. Mas ele pulverizou tudo e os explodiu. Com o concurso terminado, Tatsuya percebeu que Masaki e Shinkiro estavam convidando-os para um desafio cara a cara na final, e percebeu que era a melhor chance de vencerem. Mikihiko se perguntou se eles realmente tinham uma chance contra eles, mas Tatsuya disse a ele que era melhor se preocupar com os próximos oponentes. Quando a competição começou nas montanhas, Tatsuya puxou um inimigo para a água e correu para o território deles. De uma árvore, ele atirou no monólito deles e Mikihiko inseriu o código em seu CAD, vencendo o concurso imediatamente. Naquela noite, Tatsuya encontrou a conselheira espiã e pediu-lhe para descobrir o esconderijo da gangue do Dragão Sem Cabeça, que tentou atacar o hotel deles na noite anterior. No entanto, ela ficou chocada com sua descoberta e se perguntou como ele descobriu o nome secreto. Ele disse a ela que não era da conta dela e afirmou que pretende aniquilá-los antes que ataquem sua equipe novamente. Então, enquanto ela continuava olhando para ele como uma amante desesperada e inútil, ele mandou ela tirar a cara feia da frente dele. Ao mesmo tempo, Masaki e Shinkiro ficaram satisfeitos ao descobrir que a final seria em campo aberto. Masaki se perguntou se Tatsuya lutaria com eles cara a cara como esperavam. Então Shinkiro disse que ele não tinha outra escolha. Dentro da tenda, Tatsuya deu a Mikihiko e Léo mantos mágicos, dizendo que eles possuem círculos de proteção e os ajudariam a lançar magia. Ele disse que isso os protegeria das balas invisíveis de Shinkiro, e afirmou que eram perfeitamente legais. No dia seguinte, enquanto se preparava para o concurso, Tatsuya começou a se perguntar se sua equipe realmente conseguiria vencer, e se ele tinha alguma chance de enfrentar Masaki e Shinkiro ao mesmo tempo. Nesse momento, Miyuki apareceu diante dele e disse que acreditava que ele nunca perderia para ninguém. Enquanto ela se afastava apressadamente, Tatsuya sabia que não podia decepcioná-la. Nas arquibancadas, Mizuki começou a notar vários espíritos rodeando Mikihiko e pensou que seus poderes estavam começando a se restaurar. Com todos observando das arquibancadas, um alarme sinalizou o início do concurso, e imediatamente, Masaki lançou um feitiço. Mas Tatsuya o destruiu instantaneamente. Enquanto ele começava a lançar mais feitiços e se aproximava, Tatsuya os destruía todos sem hesitar. No entanto, seus tiros foram repelidos pela armadura de interferência de Masaki, mas eles continuaram se aproximando um do outro, disparando incessantemente como se tivessem munição ilimitada. Decidindo seguir com seus planos de qualquer maneira, ele disse à equipe de apoio para proteger o monólito e partiu. Quando Tatsuya o viu correr pelo campo, ele começou a correr em direção a Masaki. Com seus ataques implacáveis, Tatsuya conseguiu destruir todos, desviando por pouco de balas invisíveis e avistou um buraco no chão. Percebendo que foi por pouco, ele decidiu ativar seu olho místico e, ao começar a sentir os feitiços de Masaki ao seu redor, ele os disparou sem hesitar. Ao mesmo tempo, Shinkiro estava se apressando para o monólito de Tatsuya, mas Léo apareceu diante dele. Enquanto Shinkiro tentava lançar um feitiço, ele puxou sua túnica e a plantou diante dele como um escudo, imediatamente balançando sua lâmina, mas ele desviou. Percebendo que sua bala invisível não penetraria o escudo, Shinkiro voou através de seu feitiço para se proteger de uma explosão. E enquanto tentava lançar um novo feitiço, Mikihiko se multiplicou diante de seus olhos usando Genjutsu. Quando Léo tentou finalizá-lo, uma explosão ocorreu em seu rosto e Shinkiro percebeu que Masaki o havia atacado com uma bala invisível. Para usar essa vantagem, ele imediatamente lançou um feitiço e colou Mikihiko no chão. Nesse momento, Tatsuya começou a avançar em sua direção, mas quando Masaki lançou vários feitiços ao seu redor, percebeu que havia aumentado seu ataque além das regras da competição e pensou que Tatsuya não sobreviveria. Com um giro, Tatsuya começou a atirar neles um após o outro, e enquanto recarregava sua arma no ar, ele continuava disparando e rolando pelo campo. Mas balas invisíveis explodiram o chão ao seu redor, deixando os estudantes em choque. Quando Tatsuya tropeçou no chão, Masaki sabia que ele certamente seria desclassificado. Naquele momento, seu sistema relatou que Tatsuya havia sofrido fraturas nas costelas e até rompido o fígado, enquanto sua capacidade de combate caiu abaixo do nível usual.
Quando o sistema anunciou que a autorrestauração estava começando, preparou seus dados para backup. Naquele instante, ele pousou ao lado de Masaki. E com o cara ainda em choque, ele estalou os dedos, criando um ruído poderoso que ecoou pela arena. Quando o ruído desapareceu, Masaki desmaiou instantaneamente, tendo rompido ambos os tímpanos. No entanto, Tatsuya também estava ferido e decidiu descansar até se recuperar. No campo aberto, Shinjiro ficou chocado ao descobrir que Masaki havia sido derrotado, e quando seu backup o alertou sobre um ataque próximo, ele conseguiu desviar de um raio. Com Mikihiko satisfeito ao ver Masaki fora de combate, ele decidiu suportar sua própria dor, determinado a derrotar Shinjiro. De imediato, ele liberou seus clones com Genjutsu e ativou um feitiço poderoso, fazendo grandes rochas emergirem do chão. Shinjiro tentou escapar, mas uma erva prendeu seu pé, e quando conseguiu se libertar, um raio o atingiu de cima, jogando-o no chão. Mikihiko pensou que tinham vencido, mas Shinjiro apareceu diante de seus olhos e lançou uma poderosa explosão que certamente o aniquilaria. Felizmente, um escudo o protegeu do ataque, e Leo balançou sua lâmina, derrubando Shinjiro no chão e finalmente vencendo a disputa. Dentro da tenda, o comitê estava animado com a vitória, e Mayumi estava impressionada com as habilidades excepcionais de Tatsuya. Na arena, todos os alunos começaram a torcer pelos meninos, mas Miyuki estava mais feliz do que todos. Enquanto isso, em outra reunião, os homens misteriosos perceberam que a chance de vitória de sua equipe era quase zero, e pensaram que estariam em apuros por dar previsões falsas aos seus apostadores. Desesperado para virar a situação a seu favor, um deles sugeriu eliminar Tatsuya e seus amigos do restante das competições. Ele disse que era a única maneira de garantir a vitória, e os outros acharam que era um ótimo plano. No acampamento antes de sua competição, Miyuki começou a se perguntar se seriam atacados novamente. Mas Tatsuya disse a ela que sempre a protegeria. Naquela manhã, quando uma competição começou, as garotas ativaram seus feitiços e voaram alto para cortar a luz. No jogo, a colega de equipe de Miyuki tentou ativar seu núcleo, mas falhou, e Mizuki percebeu que algo estava definitivamente errado. Nesse momento, a garota começou a cair em direção à água, mas um oficial a salvou de seu destino. E Tatsuya se perguntou o que poderia ter dado errado. Nesse momento, o telefone dele tocou, e Mizuki disse que viu um espírito sair do CAD da garota. Ao ouvir suas palavras, Tatsuya percebeu que estavam sendo alvos novamente e se ofereceu para levar o CAD de Miyuki para a verificação do dispositivo antes do concurso dela. Antes que percebesse, ele chegou dentro da tenda, e o oficial começou a escanear o dispositivo. Assim que tentou instalar um vírus, Tatsuya o arrastou sobre o balcão e exigiu saber suas intenções. Quando o sujeito se recusou a responder, Tatsuya tentou acabar com ele, mas o velho sem olhos entrou na tenda. Enquanto ele exigia saber o que aconteceu, Tatsuya disse-lhe que o criminoso tinha tentado fritar o dispositivo de Miyuki. E o homem percebeu que o dispositivo tinha um verme de seda eletrônico, um vírus poderoso que faz um dispositivo funcionar mal. E enquanto o criminoso era levado, ele disse a Tatsuya que Miyuki estava autorizada a usar um CAD de reserva, já que o original tinha sido corrompido. Ele disse que deseja vê-lo novamente, mas Tatsuya disse que não tem tempo para velhos de olhos vazios. Ao voltar para a tenda de sua equipe, Miyuki começou a se desculpar, dizendo que lamentava por ter mexido com suas emoções, já que ele não deveria sentir raiva. No entanto, Tatsuya achou que seu pedido de desculpas era irrelevante, e disse a ela que sua raiva era apenas para protegê-la. Naquela noite na arena, Miyuki percebeu que tinha uma ligeira vantagem no placar, então perguntou a Tatsuya se poderia usar o gato voador. Quando a nova rodada começou, as garotas voaram em direção à luz, e após um momento, Miyuki ativou um novo feitiço e voou além delas. Percebendo que ela estava voando, todos se perguntaram como ela adquiriu a habilidade, mas ela começou a cortar as luzes e voou ainda mais alto. Quando a rodada terminou, ela tinha uma grande vantagem no placar, e Tatsuya estava satisfeito com seu sucesso. Na base do No Red Dragon, a gangue percebeu que seu novo plano foi um fracasso total, e achou que a melhor opção era arruinar toda a competição, então ativaram o Capitão América. Quando ele chegou à arena, tentou atacar um cara, mas ele o pegou e o lançou para fora da estrutura. No entanto, ele conseguiu ativar um feitiço e rolou pelo chão. Quando o cara aterrissou, perguntou quem ele era, mas logo percebeu que ele provavelmente era um robô. Nesse momento, outro cara apareceu, perguntando se o Capitão América preferia ser chamado de Senhor Robô. Aproveitando a distração, o Capitão América tentou socar o cara, mas ele o empurrou de volta com um feitiço e disse ao outro cara para contê-lo. Imediatamente, agulhas elétricas o pregaram no chão e eles perceberam que seu colega agente, Fuji, tinha feito o trabalho. Na arena naquela noite, Miyuki ativou sua magia quando o concurso começou e começou a cortar as luzes. Logo, ela percebeu que as outras garotas também haviam adquirido a magia de voar e começaram a cortar as luzes juntas. Depois de um momento, as garotas começaram a ficar sem magia. Então o feitiço as baixou em direção ao chão. Mas Miyuki continuou cortando seu caminho para o Vitória.
Naquela noite no hotel, enquanto as garotas comemoravam seu recente sucesso, Erika se perguntou se elas ganhariam o segundo código do monólito. No estacionamento, a conselheira transferiu todos os dados sobre o dragão sem cabeça para Tatsuya, e ao se despedir dela, ele disse que iria pescar corpos. No entanto, quando ela foi embora, ele entrou no carro da agente Fuji e disse a ela que encontrou a gangue e pretende secá-los para o Natal. Naquela noite, o Homem Sem Olhos visitou o escritório do Major e começou a dizer que deseja incluir Tatsuya em seu clã, já que ele era um excluído de seu próprio clã. Ele disse que treinou a mãe e a tia de Tatsuya quando eram pequenas, e esperava fazer o mesmo com ele. Ele disse que com Tatsuya do lado deles, a família Yotsuba se tornaria poderosa demais, e poderia até reinar sobre os 10 clãs mestres. Enquanto isso, Tatsuya finalmente chegou à cidade e começou a se aproximar de seu destino. Dentro do esconderijo, os homens misteriosos estavam se perguntando como poderiam se livrar de Tatsuya, já que ele estava se tornando um problema grave para eles. Ao mesmo tempo, Tatsuya chegou a um telhado pronto para isekai todos, e enquanto ele disparava sua arma, um cara desmaiou instantaneamente e os homens se perguntaram o que estava acontecendo. Nesse momento, um gerador desapareceu e eles ficaram com medo, perguntando-se quem seria o próximo. Nesse momento, o telefone começou a tocar, e Tatsuya lhes disse que veio para se vingar. Naquele instante, sua magia desapareceu e outro gerador sumiu. Com medo por si mesmo, um cara feio virou a mesa para se esconder e um gerador revelou que os ataques vinham pela janela. Decidindo atirar, um homem mirou na estrutura distante e viu Tatsuya sorrindo na lente. Antes que percebesse, uma bala cortou seu olho. Um cara ordenou que os geradores atacassem Tatsuya, mas eles disseram que era impossível, pois não conseguiam alcançá-lo. Imediatamente, mais 2 geradores desapareceram, e através do dispositivo de chamada, Tatsuya disse-lhes que veio conceder-lhes funerais rápidos sem a necessidade de procurar espaço. Desesperado para viver, outro homem tentou pedir ajuda, mas Tatsuya disse-lhe que cortou o serviço deles e fez com que ele desaparecesse instantaneamente. O homem de um olho tentou fugir, mas também desapareceu antes de alcançar a porta. Com apenas um restante, o homem começou a dizer que iria desistir e se tornar um seguidor de Cristo, mas Tatsuya disse a ele que essa era a frase favorita de todo pecador. Então ele prometeu abandonar a competição e disse que a gangue se retiraria do Japão. No entanto, Tatsuya não estava convencido e disse que apenas seu chefe poderia tomar a decisão. Desesperado para sobreviver, o homem disse que ele era o chefe Pirrei e poderia fazê-lo aceitar o que quisesse. Quando Tatsuya perguntou o nome desse chefe, ele eliminou outro gerador para provar sua ameaça. Sem outra saída, o homem confessou que seu chefe era filho de Richard e era um homem famoso na sociedade. No entanto, Tatsuya decidiu ser um mau protagonista hoje e eliminou outro cara instantaneamente. Irritado com isso, o homem perguntou por que Tatsuya estava eliminando-os, dizendo que eles não tinham matado nenhum estudante. Mesmo assim, Tatsuya estava determinado a continuar mal e disse-lhe que eles o arrastaram para o negócio deles quando foram atrás da irmã dele. Ele disse que a tentativa deles havia despertado a emoção dentro dele e o levado nessa jornada de vingança. Ao soltar essas palavras, ele o silenciou para sempre, e no dia seguinte, Kasuto e sua equipe começaram a destruir seus oponentes em outra rodada do Monolith Code, eletrocutando e derrubando seus inimigos. Naquele momento, um alarme disparou e eles perceberam que Kasuto e sua equipe haviam vencido a competição. Logo na arena, Tatsuya e Miyuki assistiram Kasuto em outra rodada do Monolith Code, bloqueando ataques com sua falange, um escudo indestrutível, e derrubando os inimigos como bonecos de pano, garantindo a vitória para sua equipe. Com o concurso finalmente terminado, Miyuki e seus colegas de equipe foram premiados com medalhas e Kasuto ficou encantado por ter conquistado o primeiro lugar. Naquela noite no hotel, enquanto a equipe comemorava a vitória, Tatsuya avistou Masaki com Miyuki e percebeu que alguma história de amor poderia estar prestes a se desenvolver. Quando ele apareceu diante dele, o cara percebeu que ele era o irmão dela e achou que todas as suas cantadas estavam totalmente ferradas. No entanto, Tatsuya decidiu honrar o código dos camaradas e pediu a Miyuki para dançar com ele. Então eles foram para a pista de dança. Depois de um momento, Kasuto apareceu diante dele e pediu uma reunião privada. Fora do hotel, Kasuto disse a Tatsuya para se juntar aos 10 clãs mestres, percebendo que era a única maneira de salvá-lo das intenções do líder do clã. Com Tatsuya relutante em mudar de clã, Kasuto se perguntou se casar com Mayumi seria suficiente para fazê-lo mudar de ideia. Mas Tatsuya disse a ele que não era um simplório, e afirmou que era muito jovem para se tornar pai. Percebendo que ele já tinha decidido, Kasuto disse que derrotar o próximo líder do clã não poderia ser ignorado, pois os líderes estavam determinados a tê-lo do lado deles e até mesmo torná-lo o próximo líder. Algumas semanas depois, na escola, Miyuki se perguntou por que Tatsuya estava na biblioteca e pensou que ele estava assistindo a alguns vídeos para adultos. Mas ele disse a ela que estava procurando a Pedra Filosofal. Ele disse a ela que a Pedra Filosofal tinha a capacidade de transformar materiais em ingredientes mágicos, e devido a isso, acreditava-se que podia armazenar sequências mágicas. Enquanto ele se perguntava por que ela tinha vindo, ela disse que o novo presidente do conselho estava pedindo para vê-lo, então ele concordou em sair.
Dentro de um escritório privado, o professor disse a Tatsuya que eles foram convidados para uma competição de teses e perguntou se ele estava disposto a representar a escola. Ele disse a ele que o último membro da equipe chegou. Tendo dito essas palavras, ele decidiu sair. Depois de voltar para casa naquela noite, Tatsuya e Miyuki encontraram uma mulher feia e assustadora dentro de casa, que era sua associada. Depois que Miyuki se ofereceu para fazer o jantar, Tatsuya exigiu saber por que aquela feiosa estava no seu sofá. A mulher, Sayuri, disse a ele que quer seu apoio na sede e pediu que ele abandonasse o ensino médio. Mas Tatsuya disse a ela que não pode abandonar sua irmã. Ela tentou dizer-lhe que outro guardião cuidaria dela, mas ele disse que ninguém jamais seria bom o suficiente para sua irmã, e que ele não se importava em continuar como o bom exterminador pelo resto de sua vida. Percebendo que ele estava decidido, ela decidiu revelar uma relíquia semelhante à Pedra Filosofal, dizendo-lhe que tem a capacidade de armazenar sequências mágicas, e perguntou se ele poderia duplicá-la. Isso era basicamente a resposta às preces de Tatsuya, então ele imediatamente concordou em analisá-la. Assim que ela saiu, ele disse a Miyuki que ia caçar os bandidos e, em pouco tempo, partiu em sua motocicleta. Diante de seus olhos, 2 veículos colidiram em um acidente, e um par de bandidos tentou eliminar o homem dentro. Nesse momento, Tatsuya começou a correr em direção a eles. Quando um deles lançou um sinal de interferência, Tatsuya desmontou sua arma instantaneamente. Chocados com a cena, eles se perguntaram quem ele era, mas ele os isekaiu com tiros rápidos. Ao tentar verificar a vítima, um atirador o atingiu, mas ele se curou instantaneamente. Diante de seus olhos, os corpos subiram no veículo e ele acelerou. Usando seus sentidos internos, ele rastreou a direção da bala e percebeu que o atirador estava em um telhado distante. Imediatamente, ele apareceu diante dele e disparou um tiro que fez o atirador desaparecer. Ao voltar para casa, Tatsuya revelou a relíquia para Miyuki, dizendo a ela que foi contratado para replicá-la. Mesmo achando que poderia ser impossível, ele disse que estava disposto a tentar, afinal seu sucesso poderia dar origem à criação de robôs mágicos que poderiam lutar em suas guerras e até limpar seus banheiros. Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários de enredo!